Muito boa tarde! Segundou aqui no Entre Família e você é bem-vindo, que a sua semana seja muito abençoada. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Suzane. Que bom estarmos aqui nessa segunda-feira, independentemente se você tem feriado ou não, trabalhando como a gente. Os bastidores aqui, a gente começou a estar sorrindo, não fala, por favor. risada. Gente, aqui chega, eu tô chorando, ó. Eu nem pude nem limpar por causa da maquiagem. Suzane tem o costume, quando ela dá muita risada, ela coca assim, ó, fica assim, ó. Ela passa mal e fica assim, é uma meio tribal. Gente, até que ela tem. o Cris me fez rir tanto que eu tive que agachar, porque eu não conseguia sustentar o meu próprio corpo com tanta risada. Mas foi legal, eu liberei esse bastante endorfina. Bastidores, mas é bom que te deixei um pouco mais alegre. Não, é bom o pessoal nem mais saber, feliz. né? Não, tem coisas que é o seguinte, ficam onde tem que ficar e tal, né? Mas como é bom sorrir, como é bom ver coisas boas, né? Tem tantas notícias ruins acontecendo, mas às vezes, Suzane, a gente que tem essa vontade, né, no Instagram, no Facebook, de colocar frases maravilhosas sobre o bem e tal, né? Mas na hora de atuar, parece que isso é uma raridade, vira até notícia quando uma pessoa faz uma atitude do bem, de coração. O que deveria ser corriqueiro, o que deveria ser comum, acaba se tornando assim uma coisa fora, como se fosse de outro mundo, né? Um grande feito e tal. Porque a gente parte desse pressuposto, né? Não quero ser redundante aqui na sua fala, mas quando a gente vê muita maldade, né? E às vezes os noticiários acabam dando enfoque nisso. Então, quando a gente pega uma atitude boa de que alguém fez o bem para outra pessoa, a gente, tipo, para tudo, né? Essa noite mesmo, Cris, eu tive altos pesadelos com guerras. Por conta de tudo que tá acontecendo na Ucrânia, enfim. Fui me atualizar um pouquinho, passei a noite, assim, em guerra, coisa de fim do mundo, quase não dormia, acordei atordoada. Até essa piada que você fez aqui foi boa, porque acho que foi a primeira vez que eu consegui sorrir hoje. Boa, que bom, não sabia disso. A gente acaba ficando preocupado, assim, né? Mas que legal. Não tem jeito. Que legal, não sabia disso mesmo. Agora, tava brincando com ela nos bastidores, até com a nossa especialista, que até a gente tava pedindo desculpas, né? Ela perguntou, olha, o Cris deve pintar os cabelos de grisalho, né? Porque... essa infantilidade que a gente estava aqui, mas a vida é simples, a gente que dificulta, né? E na verdade a idade pode chegar e tem até aquela música do Chaves, né? Você é jovem ainda, jovem. Sempre será. Mas vamos lá, hoje nós vamos mergulhar justamente nessas histórias. Nós temos uma história muito legal, estou curioso para saber os detalhes, li só aqui que vocês colocaram. Nossos personagens de hoje, muito né? Legal. Muito legal mesmo. A nossa especialista já está sorridente, louca para entrar nessa conversa e participar da sala da Dona Maria e do seu João que estão com a gente, né, Su? É isso aí, gente. Não perca o programa de hoje. A gente vai fazer um breve intervalo, tá? Aproveitar aí para quem tá de feriado, descansando, né, Cris? A gente tá aqui super nativa. O programa vai ser super leve, divertido. A gente vai falar sobre fazer o bem, tá bom? E a gente quer saber a sua história. O Entre Família volta já já. E estamos de volta com esse tema maravilhoso sobre fazer o bem. Eu não sei você, né, Suzane? Uma menina mais nova, uma menina, né? Vou deixar aqui para o Cris mesmo, mais velho, mais idoso. Mas aquelas histórias maravilhosas que eram contadas na volta de um fogão a lenha. Ou alguém que chegava, um tio, delícia. né? E essas histórias de fazer o bem, elas são tão impactadas porque o amor constrange. E aquilo vai fundo, mais do que alguém que te xingou, você acaba esquecendo. Mas o bem é especial. Agora a gente quer perguntar para você, você já se envolveu em alguma coisa sobre solidariedade, já recebeu, já doou? E essas histórias ainda estão aí, apesar de não estar, às vezes, na volta do fogão a lenha, está na volta agora. Se você tem fogão a lenha, saudade. Bom, mas apesar de ser super novinha, fogão a lenha é uma realidade, assim, bem comum lá no interior de Goiás, né? Então, já vivenciei essas cenas. É muito gostoso. Não, é legal. E agora a gente tem um grande fogão a lenha aqui aberto, tá? Vamos preparar um chazinho digital. A gente podia fazer isso. Vamos levantar? Eu já falei. Hashtag quero chá, quero aqui, bolo ó, entre direção, família. Ó, o convidado tá aqui. Pra parecer mais casa, chazinho, você não acha? A gente comendo alguma coisa e tal. Por que não, pra né? sentir você em casa. É um pedido pra gente aqui, que seria legal para compartilhar. Exatamente. Mas quem vai compartilhar uma história é o povo de casa, Suzane. É fácil participar? Muito fácil. É só mandar um WhatsApp contando a sua história. Se você já fez o bem para alguém ou se você já recebeu esse bem de outra pessoa, né? Uma atitude solidária. Manda aqui pra gente que a gente quer contar um pouquinho da sua história, tá? Estamos curiosos. O nosso DDD é 12 98315 0249. Repetindo, DDD 12 98315 0249. Se você está assistindo o Entre Família hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Já anota esse número, porque sempre a gente tem interação aqui, né, durante todos os dias da semana, e esse sempre é o nosso contato. Tá bom? Muito bem. Vamos para a nossa sala da verdade. A nossa especialista está aqui. Quem a gente já respirando hoje, fundo. Cris? Ela já queria, né,
Já queria participar. Participar ali na abertura do programa, ela já veio com esse sorriso, esteve aqui no camarim com as meninas ali. Quem está conosco é a Adriana Severini, ela que é psicóloga, ela já entendeu um pouquinho até do que a gente tem que tratar, né, Suzane? Eu e você, especialista em terapia cognitiva comportamental, e retorna aqui o nosso programa mais uma vez. Que prazer recebê-la novamente. Prazer vocês me convidarem, estou muito feliz, adoro vir aqui, é um prazer imenso mesmo. Ai, Adriana, o prazer é todo nosso. A gente comentou ali no começo sobre essa coisa de fazer o bem, que deveria ser uma atitude corriqueira e sempre, talvez, noticiada, dar destaque para essas atitudes, e muitas vezes a gente acaba acompanhando aí na mídia muita notícia ruim, de maldade, né? Enfim. Por que essa coisa tanto assim com o mal e às vezes não o bem, que é a parte mais bonita da... Porque assim, se a gente pegar isso na mídia, acaba destacando mais e sobressaindo mais o lado negativo do que o positivo. E infelizmente isso vai desestimulando as pessoas a fazerem o bem. Então a gente vê tantas ações bonitas e boas sendo feitas, mas as pessoas às vezes têm vergonha de noticiar isso, vergonha de mostrar que estão fazendo coisas boas, porque parece que é orgulho. Uhum. Então às vezes você vê várias campanhas, ou mesmo uma pessoa sozinha. Está ali, ela vai, ela ajuda pessoas de rua, ela ajuda, às vezes assim, e ela tem vergonha de falar, porque parece que é orgulho, que ela está fazendo, se ela está mostrando para outras pessoas que ela está fazendo aquela coisa boa para os outros, parece que ela está sendo arrogante, que ela está fazendo... Sabe assim, o pecado dela está sendo arrogante mesmo. Então, eu tenho que fazer e não mostrar para ninguém, quando deveria ser exatamente o oposto. Porque, na verdade, quando eu faço bem, eu estou estimulando outras pessoas, porque eu sirvo de exemplo. Então, eu estou ali, eu faço uma coisa boa, de repente você olha e fala, nossa, eu tenho tão pouquinho, mas eu posso fazer também. Porque a gente, às vezes, pensa que só alguém que tem muita coisa é que pode doar, que pode fazer o bem. Então, se você, às vezes, não tem dinheiro, você pode doar o seu tempo, aquilo que você pode fazer, um carinho, uma atenção que você para. Às vezes, só tratando alguém que mora na rua bem, você não precisa ter dinheiro para dar comida, para fazer alguma coisa. Só você cumprimentar aquela pessoa, parar para ouvir. Hoje está tão difícil a gente ter pessoas que ouçam as outras pessoas, e é tão importante. E dar um abraço. São coisas simples que a gente não precisa ter dinheiro para fazer. E as pessoas têm vergonha. E é uma pena, porque quanto mais eu vejo mais pessoas fazendo bem, eu estou estimulando todo mundo a fazer o bem também. Porque eu olho, nossa, a Suziane faz, o Cris faz, a Adriana faz, então, poxa, eu também posso fazer. E se eu vejo situações pequenininhas, eu vejo e percebo, nossa, eu não preciso ter muita coisa para fazer, para dividir. Eu posso dar um abraço numa pessoa e eu vejo que eu alegro. Igual você falou, eu sonhei com guerra, eu estava triste e você foi a primeira, falou para o Cris, nossa, que bonito isso. Ele te fez sorrir quando você passou uma noite super difícil e ele estava brincando uma coisa simples, ele não sabia o tamanho do bem que ele fez para você. E você vê, a gente pode fazer, sem nem perceber, um bem enorme para uma pessoa que está do nosso lado. Literalmente, do seu lado, ele te fez um bem enorme. Uma simplicidade, né? E aí, você falando até de exemplos, né? Principalmente na nova geração, o pai quer ensinar tanto teoricamente, você estava falando sobre tocar, né? O discurso toca, né? Mas o exemplo, ele arrasta. E hoje em dia também, a gente tem, às vezes, uma coisa boa acompanhada de uma hashtag, né? Tipo, não tem a questão genuína. Também, faça. Importante você fazer, né? Mesmo que não seja de coração, para aparecer, faça. Mas a questão genuína, porque às vezes você quer fazer algo para colocar na vitrine, né? Para validar. Eu sou alguém do bem, olha como né? eu sou legal. Olha como eu sou legal e tal. Até essa questão da vitrine tá fazendo falta, de tanto que a gente está um pouquinho distante de fazer o bem, né? Mas eu acho que a questão genuína é uma condição bipartite. Um exemplo, eu recebo sempre quando eu faço. As pessoas, quando vão para algum lugar, né? Em seguida eu falo, olha, vão para a África, né? Você vai para lá, você volta totalmente diferente, porque a tua mochila, ela tem outro compartimento, do jeito que você olha, compara a sua vida. Então, é um convite, e você, como psicóloga, deve ter várias pesquisas que mostram, né? Que a pessoa que ela emerge nesses núcleos para ajudar uma ONG, o quanto isso dá uma estrutura da chamada inteligência emocional, esse prazer. Existe, não que a gente tenha que ter em troca,
mas automaticamente a questão genuína, ela recebe, né? Recebe. Quando você dá genuinamente aquilo que você está fazendo, foi igual você falou, pode até ter o hashtag, mas se você faz aquilo não pensando no hashtag, se você faz pensando na outra pessoa, você se modifica e a sua mochila volta cheia de amor. Parece que quanto mais você dá, ele não se esvazia, ele enche. Você dá, recebe 3 vezes mais, porque você está dando e está recebendo. Muito mais do que aquilo que você está dando. Até às vezes as pessoas me perguntam no consultório, mas você não fica carregada de energia ruim? Eu falo, não. Eu falei, não. É assim, é muito engraçado que as pessoas falam, nossa, mas você fica carregada à tarde, a noite inteira, você trabalha o dia todo até de noite, tarde. Eu falo, nossa, não, eu volto recarregada, é muito engraçado. Porque quando eu trabalhei em RH, quando eu comecei a trabalhar com clínica, já faz 15 anos, as pessoas falam, nossa, eu falei, não, eu termino a noite, às vezes meia-noite, super ligada, assim, eu não estou cansada, porque é isso, de recarregar as energias, porque eu sinto que eu estou fazendo bem. Então, e isso serve para as pessoas, você está dando e está se recarregando. A sua mochila vai enchendo, ela nunca está vazia. Ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e você está sempre se sentindo melhor. Eu tenho para mim, assim, Adriana, que a gente tem uma sensação, nós, seres humanos, né, me parece que até inerente, assim, talvez, de que a gente tem essa coisa de se sentir útil, de alguma forma, né? Tanto é que, às vezes, algumas pessoas acabam tendo alguns problemas, porque chega numa fase da vida que já não se sente ainda tão produtivos. E essa coisa de quando a gente faz o bem para alguém, a gente se sente útil e dá um significado tão grande à nossa existência, de certa forma, que eu acho que, no meu ponto de vista, né, me corrija se eu estiver errada, essa é a maior sensação, né, de você saber que você está nesse mundo para ter utilidade, não só na sua vida, né, mas principalmente, primordialmente na vida das outras pessoas, seja perto, seja longe. Porque a gente aqui, infelizmente, a nossa cultura, que a gente herdou muito, a gente só é valorizado de acordo com aquilo que você ganha. Então, se eu estou fazendo uma atividade que, assim, eu não vou receber nada financeiramente, eu estou doando o meu tempo, o meu espaço, e eu não vou receber nada monetariamente, parece que eu não tenho valor. Então, se eu estou fazendo um trabalho voluntário, eu não tenho valor. Mas não, às vezes as pessoas se aposentam e aí começa a ter depressão, começa a ter algumas doenças, porque ela tem tempo sobrando, mas eu vou fazer um trabalho voluntário, mas eu não vou ganhar nada disso, nada. E aí a sociedade não reconhece, porque você já é um aposentado, você infelizmente coloca aquela etiqueta de inútil, então você fica lá em casa sem fazer nada, mas você tem assim muita saúde, muito vigor, muita vontade. Vai fazer um trabalho voluntário, você vai ver como você vai se sentir tão útil e tão valorizado por aquelas pessoas que você está ajudando e por você mesmo. Sim. Porque você começa a ver o valor das coisas de uma forma real, não no valor financeiro, no valor monetário. Quando a pessoa começa a te sorrir e você vê o quanto você tem para doar na sua experiência de vida, no conhecimento, no carinho. Porque às vezes você fala, mas eu me aposentei, eu vivo só da minha aposentadoria. Você tem o seu tempo para dar, o seu amor, o aconchego que você está ali, tudo aquilo que você aprendeu. Então, se é a sua aposentadoria, legal, você guarda para você sobreviver, viver, pagar suas contas e passando, mas você tem todo o seu tempo. Então, ao invés de ficar em casa, começa a doar o seu tempo. Vê o que você gosta mais. Então, assim, às vezes você pode cozinhar, às vezes você pode brincar com criança, conversar com jovens para orientar na carreira. Então, a gente tem tanta coisa para doar, porque a gente sempre pensa, quando eu vou doar e fazer o bem, a gente pensa no sentido material. De dinheiro. Então, eu vou ter que dar o dinheiro, eu vou ter que comprar roupa, eu vou fazer alguma coisa. Não, a gente doa o nosso tempo. E o tempo hoje é o atributo mais caro que nós temos aí. Eu vou fazer uma pergunta para a Suzane. Suzane, você sabe que agora tem impostos para pagar, teve material das crianças e tal. E se entrasse um depósito na tua conta assim, de uns R$4.000, bem naquela questão mais crítica, e você sabe que você não estava esperando nenhum depósito, até nem estava orando por isso. E aí, o que você faria? Olha, a alegria maior seria se realmente fosse um presente divino, ia ser incrível. Mas, obviamente, eu acho que, como talvez a maioria das pessoas, iria tentar entender lá no banco o que aconteceu, né? Porque eu sei que aquele dinheiro não me pertence. No meu caso especificamente, que sei que tenho tão pouco, certamente não seria meu. E acho que correria atrás, né? Para ver se alguém depositou errado. Olha, aí se não descobrisse, né? Aí você não iria para o shopping, iria pegar os boletos e colocar pagar as coisas. Jeito.
Agora, às vezes, nem sempre no mundo que a gente está, tão hostil assim, caiu na minha conta, a pessoa depositou porque quis, está aqui, é meu. Gente, nós temos 2 histórias aqui que se criou uma amizade, às vezes, de um erro aí monetário. Imagina você indo do outro lado, então. Você precisando pagar algo, fazer uma transferência e você transferiu errado. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer 2 mulheres especiais nessa tarde, unidas pela solidariedade, pelo carinho, pelo amor que constrange. A Ivanei está aqui com a gente, né? É isso. A agente de caixa, e a Mayla Ponciano, estrategista digital. Olha aí que sorriso bonito, tá tudo aqui. Eu sou velho, demorei, estava lendo aqui, não dei tchauzinho agora que eu estou dando um tchauzinho para vocês. Que bom, menina, seja bem-vinda aqui à nossa tarde, nós estamos falando sobre fazer o bem, coisa boa, tudo jóia. Quem é que das 2 vai contar para mim o começo dessa história? Quem ia fazer o depósito aí? Quem é que foi fazer o depósito? Primeiro começa, ia depositar o quê? Como é que vocês se uniram esses sorrisos maravilhosos? Eu que fiz o depósito errado. E aí, me diga, você estava lá, você fez no aplicativo mesmo ou fez no banco, com envelope? Não, fiz no aplicativo e eu só percebi quando eu fui tirar foto para enviar o comprovante para a pessoa, que eu vi que estava no nome errado. O que você sentiu, mulher? Fala para mim. Hã? Desespero os boletos tremendo. Os meus boletos iam estar tremendo. E aí, agora... Desespero. Foram R$200, né? R$200? Não, R$4.000. Não sabia nem quem era a pessoa. Não conhecia, não tinha ideia de onde começar a procurar a pessoa. Eita, e aí começou aquela angústia, meu Deus, nesse mundo afora e tal. E do outro lado, como é que foi receber esses 4.000 assim, no meio da semana? Boa tarde, Boa pessoal. Então, eu não percebi, porque essa minha conta, onde ela colocou esse dinheiro, tinha muito tempo que eu não usava, que eu não mexia nela. Então, eu nem percebi nada, só mesmo quando ela entrou em contato comigo, é que eu tomei ciência de que tinha R$4.000 na minha conta, e foi assim que eu fiquei sabendo. Oi, Ivanei, boa tarde, meninas. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Esse serviço de ir atrás, esse serviço meio FBI, meio CIA, eu imagino que você, junto ao banco, né, conseguiu entrar em contato com a Mayla. E aí, quando Não, você... Foi eu sozinha mesmo. Pelas redes sociais eu consegui achar ela. Ah, foi sozinha? Sozinha. Gente, mas mulher... Vou anotar seu contato aqui, porque o meu maior medo sempre é esse, sabe? Fazer uma transferência. Eu olho umas 5 vezes por medo disso acontecer, né? O dinheiro da gente, imagina, é tão regrado ali para pagar as contas, se vai para uma conta e a pessoa nunca quiser me devolver, ela tem o direito, né? Isso mesmo. Mas aí, então, você achou a Mayla e vocês começaram a conversar e de tantas conversas surgiu uma amizade, foi isso? Isso mesmo. Daí surgiu uma amizade... Nossa, eu coloco ela em minhas orações todos os dias. É uma gratidão enorme. Ô, Mayla, e você, na hora que a Ivanei falou, olha, depositou esse dinheiro assim, assim, assado, você, claro, lógico, prontamente. Sim, como o meu nome não é muito comum, ela rapidamente me encontrou, né? E a gente começou a conversar, e diante, né, do engano e do desespero dela, eu falei, não, fica tranquila, que eu vou te passar esse dinheiro novamente. Só que eu estou aqui hoje em Minas, na região metropolitana. Então, para eu ir até uma agência ia demorar, né? Porque eu não estava mexendo nessa conta, então eu nem tinha mais o acesso por aplicativo, nem nada disso. Então, ela precisou esperar aí umas 24 horas, né, até o dia seguinte, para que eu conseguisse ir numa agência e fizesse essa devolução para ela. Então, ainda assim, ela viveu ali um dia de angústia, né? Mas no mesmo instante que ela me falou, eu não tive dúvidas de que eu deveria, né, devolver a ela o que não era meu. Posso fazer uma hashtag aqui? Oi, Ivanei. Faz um pix para mim, Ivanei. Brincadeiras à parte. Agora, depois do susto, encontrar uma amizade, eu acredito que nada acontece por acaso, Deus é maravilhoso. E a gente tem esses atos, eu digo sempre, esses atos, ele
esses atos de amor, né, de sinceridade, que tão carece a nossa sociedade. E aí surgiu o quê? Surgiu uma amizade? Já se conheceram pessoalmente ou estão digitalmente também fortalecendo? Depois tem que se conhecer pessoalmente, mas pelo menos mesmo à distância, se criou uma amizade? Criou uma amizade, sim. Nossa, ela é uma pessoa do bem. Só de você conversar com ela, ela já te transmite uma paz. E ainda não conheci ela pessoalmente, mas um dia eu vou conhecer. Vamos fazer esse encontro aí. Ô, produção, aí que vai ter matéria de fazer esse povo se conhecer, dar um abraço. Não tem dia que dia é o dia do amigo? Deve estar perto ou não? E quem é que sabe? Dia 20 de alguma coisa, né? É julho, né? Então, ó, vamos gravar uma matéria com essas duas, hein? Vamos unir esse povo aí. Então tá. Meninas... Eu já vivi em Foz do Iguaçu. Foi em Foz do Iguaçu que eu fiz a minha graduação. Então, eu morei na cidade 6 anos. Eu tenho um carinho enorme pela Terra das Águas e pelos iguaçuenses. Olha então, só! Isso também, para mim, foi uma forma também de agradecer toda a hospitalidade que eu recebi nessa cidade. A Unila, que é a minha universidade, que fica lá. Eu fui muito acolhida, eu recebi muito dos iguaçuenses, né? Durante esses 6 anos que eu morei lá. E é uma forma também de agradecer esse povo hospitaleiro, né? Foz é uma cidade que recebe turistas do mundo inteiro e recebe muito bem. Então, é uma forma também de eu agradecer por tudo que eu recebi e vivi naquela cidade. Que legal, a Mayla tá falando Garota isso propaganda, ela. Garota propaganda. A Ivani é de Foz do Iguaçu, né? De repente, para quem ligou agora não entendeu, a Ivanei é de Foz do Iguaçu. E olha só como a vida está conectada. Você já morou lá e agora está em Minas, mas uma mulher de Foz, né? Muito legal. Meninas, muito obrigada, viu, por compartilhar essa história tão bacana de atitude, assim, de honestidade, de fazer o bem. Obrigada, tá? Obrigada foi um prazer. Agradeço. Tchau. Foi um prazer. Gente, que interessante. Que conversa gostosa, pessoas que a gente gosta de estar perto, você viu? Olha, gostoso, e eu até fiquei preocupada aqui, abrindo um parêntese. Eu Ah. achei que se acontecesse um depósito errado, era fácil de ver isso junto com o banco, pelo jeito, não é, né? Talvez eu acho que ela tomou a iniciativa, como for algo que ela queria imediato, talvez ter que esperar o horário do banco. Mas o banco, quando você vai fazer, ele não se responsabiliza. Tem aquela coisa que ele não se responsabiliza pelas informações, por nada, que a responsabilidade é nossa. Nossa, olha que história legal. Essas coisas assim, Adriana e Cris, enche o coração da gente. Eu acho que é aquilo que a gente estava comentando. Embora as pessoas talvez não reverberem isso tanto, de mostrar essas atitudes, mas dá um quentinho no coração, uma sensação de... Ok, existe esperança. Eu estou vendo muita gente fazer maldade contra outras pessoas, mas tem muita gente boa fazendo muitas coisas boas. E isso motiva a gente também, de certa forma. E eu acho que, assim, eu acredito que a grande maioria, assim, a grande maioria é honesta, a grande maioria quer ajudar as outras pessoas, quer fazer o bem, e não a minoria. É que, infelizmente, a gente acaba só vendo e a gente o cria lado isso na ruim cabeça. e começa a achar que todo mundo é ruim, que todo mundo é desonesto, que você tem que tomar cuidado com tudo, desconfiado. E não, eu acho que a grande maioria é honesta. É que a gente precisa começar a olhar mais para isso e acreditar mais nas pessoas. E esses dias eu estava conversando, a gente montou um pequeno grupo, são pessoas assim, e eu quis trazer essa questão, na pandemia meio que a gente conseguiu fazer a questão de alimentos, mas eu antes eu visitava os presídios, gostava clínicas de reabilitação, e a última, eu cheguei aqui em Jacareí, visitei uma clínica aqui no Bandeira Branca e depois a pandemia meio que fechou, né? E essa sexta-feira passada agora eu reuni um povo para a gente voltar a fazer alguns trabalhos e tal, e eu disse para eles que quando a gente está envolvido nisso, algumas coisas perdem o sentido, tipo brigar por pouca coisa. Você consegue, não que você tenha que a tua dor é menor, não, minimizar a dor da gente jamais, mas você está tão envolvido com coisas mais nobres nesse sentido de pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão com problema no casamento, ou precisando das questões básicas de comida, que quando alguém vem falar alguma fofoca, alguma coisa... Você pensa, nossa, o que é isso? Isso passa né? por cima porque você está com outra velocidade. Aí eu disse para a Silvia, quando você começa a prestar atenção nisso, é sinal que a gente não está no foco certo. Quando a gente começa a se preocupar com alguém que falou alguma coisa, Silvia, está faltando algum serviço comunitário, está faltando alguma coisa. Por quê? Você está tão preso nesse eu, de que se você está preso no outro, essas outras coisas não fazem sentido. Até para isso, né, Suzane, faz parte essa leveza do olhar com que você leva a vida, né?
Nossa, com certeza. A gente tem que ir para o intervalo, mas aconteceu um episódio que eu pensei assim, nossa, alguém teve uma iniciativa boa. E aí eu pensei, não vai dar certo, as pessoas estão tão... Né? Ninguém vai estar nem aí para isso. Gente, olha, a história rendeu. No próximo bloco, se tiver um tempinho, eu conto aqui como é que foi essa história. E você fica aí, conta a sua história, manda seu WhatsApp contando se você já fez o bem para alguém, como é que foi, ou se você recebeu de alguém, tá bom? A gente quer saber. O Entre Família volta já. Estamos de volta, povo querido, aqui no nosso Entre Família. O papo tá gostoso, esse tema é maravilhoso. Muito. Agora a gente está falando de histórias, né, Suzane? A gente vai ter uma dinâmica muito legal agora de 4 histórias de pessoas que receberam ajuda do próximo, que às vezes até pode parecer uma coisa simples, mas aquilo que a gente falou aqui no nosso editorial, na abertura, gente, o amor constrange, coisas simples, mas sabe? Para a pessoa, né, Cris, tem um peso muito especial. Né? Alguém que te deu a mão, eu não sei vocês, assim, ó, você estava numa prova, teu lápis quebrou, sabe? Lembra o tempo que tinha as lapiseiras, cara? Nossa. E achar alguém que tinha mesmo o tamanho, era aquele fulano, e aí, né, aquela borrachinha. Eu não... Mais o grafite para colocar. E você não lembra dessas coisinhas lá de quando você não tinha? Eu lembro que também eu Opa. fui jogar vôlei, participei de uma interséries, e eu não tinha roupa para ir. Eu chegou no dia do campeonato, eu estava de calça. Aí nós tínhamos viajado. Tadinho. Eu não tinha roupa, não tinha Tinha que idade, calção mais e ou tal. menos? Eu devia ter uns 11 anos. Ai, que dó. Aí eu sei que eu fiquei com um calçado um pouquinho maior, de um outro que trouxe a mais. A minha bermuda estava apertada. Pensa que apertadinha assim, ó. Apertadinha, e parecia que eu estava na praia para jogar. E aí eu lembro que, cara, nós ganhamos, trouxemos aquele título, um abraço especial para o Colégio Ana Tomásia Ribeiro, lá de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Camaquã. E foi muito legal porque todo mundo ajudou um pouquinho para a gente poder jogar ali aquela interséries, e parece que quando a gente tem uma idade menor, as coisas ficam mais genuínas. A gente cresce e fica mais bobo, né? Não deveria ser assim. Por isso que A gente fica mais egoísta, a gente quer colocar valor nas coisas, né? O que era simples pra gente agora, não, isso aqui é uma coisa mais sofisticada e assim vai, né? Que pena, viu? Que pena. Vamos aos vídeos das nossas histórias aqui, então. Vamos à primeira história. Quem tá chegando aí? Essa história aconteceu há uns 4 ou 5 anos atrás, quando, depois de um evento na faculdade que durou até mais tarde, eu fui andando até o ponto de ônibus, meia hora caminhando, cheguei no ponto de ônibus já quase 8 da noite, doida para chegar em casa, e percebi que estava sem a carteira. Não dava para voltar para a faculdade, porque era longe, né? Eu andaria mais meia hora para ir, meia hora para voltar, e sem a certeza de que a carteira estava lá. E eu desesperada no ponto, sem saber o que fazer, liguei pro meu pai ainda para pedir uma carona, né? Ele ia atravessar a cidade para me buscar, voltar, enfim. E ele não podia porque ele estava em sala de aula, e aí eu falando com ele no telefone, e aí 2 senhorinhas escutaram a minha história, escutaram a conversa ali, eu já agoniada por ter perdido a carteira, né, com documento e tudo. Depois achei, a professora achou e guardou. Mas naquele momento eu estava ali agoniada por ter perdido a carteira, não tinha R$1 no bolso para ir para casa, só estava realmente com a mochila com o celular, a carteira tinha ficado. E elas escutaram a minha história, e aí chegaram, quando eu desliguei o telefone, elas chegaram pertinho de mim e falaram: moça, você tá sem dinheiro da passagem? Aí eu disse: tô. Toma. E aí me deram 2 notinhas de R$2, era o valor da passagem na época, R$3,80 eu acho. E aí elas me deram as 2 notinhas de R$2, eu fiquei assim meio sem reação, eu disse: obrigada. E elas sumiram, né? Nem pegaram o mesmo ônibus que eu, foram para outro lugar. E eu entrei no ônibus, paguei a passagem, sentei e fiquei pensando: nossa, como faz diferença a gente que ainda permite que o bem flua através de si, né? Que ainda se permite ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Naquele momento, para elas, aqueles R$4 podiam não ter feito diferença, mas para mim significou o mundo. E R$4, mas para Ana, aqueles R$4 ela ia ter que andar meia hora à noite sozinha. Esse programa está me tocando bastante, assim, sabe? Oh. Não, está me tocando bastante, assim, eu acho que a gente precisa mais disso, né? Falar mais disso. Tomara que os nossos filhos, a próxima geração, abrace mais, né? Por falar em filhos, eu queria até perguntar aqui para a Adriana isso. Isso é uma coisa que a gente passa, agora nós somos pais, né? A gente passa para os filhos, ou a gente herda
de alguma outra forma, né? Não, a gente passa para os filhos, principalmente pelo exemplo. Foi o que o Cris falou. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, porque os filhos eles vão copiar aquilo que a gente faz. Então, não adianta falar, você tem que ajudar os seus amiguinhos. Só que eles são esponjas, eles absorvem tudo aquilo que a gente está fazendo, não aquilo que a gente está falando. Então, a nossa palavra tem que ser coerente com as nossas ações. Então, assim, ele tem que me ver ajudando, ele tem que ver eu sendo legal com os meus amigos, com as pessoas que eu não conheço. Então, não adianta falar, olha, você tem que cumprimentar, você tem que ser legal. Aí eu vou num restaurante, eu não agradeço o garçom, eu não falo boa tarde, eu não falo boa noite, eu não falo obrigado, eu não falo com o porteiro. Não adianta, ele vai... Então, aquilo que eu estou falando para ele vai por água abaixo. Ele vai copiar aquilo que eu faço. 100% daquilo que eu faço ele vai copiar. Então, depois, eu te dei educação. Ele, na cabeça dele, ele vai pensar, mas eu estou copiando, estou fazendo igualzinho você faz, pai. Nossa. Igualzinho você fez, mãe. E é terrível. O discurso tem um ruído. Gente, eu adoro essas verdades. Na ação, né? Existe um ruído. Você vai ver aquela pessoa que fala uma coisa, mas parece que alguma coisa não orna. Lindo, não orna com o comportamento dele. E você vê que fica aquela coisa que não combina. E a criança, ela pega tudo. Tudo. Então tá aí, papai e mamãe, a responsabilidade das nossas crianças e de um mundo melhor, se a gente quiser, estar nas nossas mãos, né? Vamos para mais uma história de ação aí do bem? Fala, galera do Dentro Família, tudo bem? Boa tarde. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu estava vindo da Novo Tempo para cá, para casa, é mais ou menos uns 17 quilômetros, e mais ou menos na metade desse caminho a minha moto acabou a gasolina. É escuro pra caramba onde a gente passa ali, uns trechinhos cheios de mato, tudo. E eu estava empurrando ela já há um tempo, não tem posto de gasolina na região, 24 horas, muito menos. E uma hora eu até achei que eu ia ser assaltado, chegou 2 pessoas ali de moto e perguntaram o que estava acontecendo. Eu falei que tinha acabado a gasolina. Um deles ficou comigo ali e o outro foi na casa dele, pegou um pouquinho de gasolina, trouxe para mim, a gente colocou na minha moto e rolou tudo certinho. Mas o mais legal é o que eles me falaram. Eles falaram assim, eu já precisei de gasolina e me ajudaram, eu tô te ajudando aí, quando vai chegar a sua vez de ajudar alguém. Uma semana depois, eu tava no mesmo lugar onde eu tava vindo, tinha um moço empurrando a moto dele, eu perguntei o que era, ele falou que tava faltando gasolina. Corri no posto, peguei um pouquinho de gasolina, trouxe para ele e falei, passe adiante. Espero que ele tenha passado e eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Abraço, pessoal, espero que eu tenha contribuído. Fica com Deus. Gente, Israel contribuiu, que história bonitinha, gente. Não sei se vocês lembram daquele filme, acho que era Corrente do Bem. Isso, eu lembro. Meio que deu esse circuito. Eu acho legal que a solidariedade, ela não pode parar. Agora eu vou dizer uma coisa que o Israel trouxe aqui. Quem já sentiu na pele uma situação e conseguiu ser abraçado pela solidariedade, quando vê alguém, toca, né? Então, é muito legal. Eu não sei se vocês com certeza já participaram de arrecadar alimentos. Às vezes, os lugares mais simples, as casas mais simples, são aquelas pessoas, não precisa doar, senão eu tenho prazer de doar, porque já passei fome, já tive problemas, e você vê que a pessoa não tem muito. Não. Mas ela faz questão, porque hoje ela tem pouco, mas hoje ela tem. Ela tem. Uhum. Ela fala, hoje eu tenho, assim, eu faço questão de doar, porque eu já passei fome e não tinha nada. Hoje eu tenho pouco, mas eu tenho, então eu quero dividir esse pouco que eu tenho, eu faço questão de dividir. E é tão bonito. Esse lance da gentileza, gerar gentileza, coloca na gente não só... Sabe assim, por exemplo, tem uma coisa que talvez você não dividiria, não compartilharia. Mas alguém compartilhou com você em algum momento que você teve, aí você pensa assim... Mesmo com ciúme daquilo, você pensa, poxa, um dia aquela pessoa compartilhou, agregou muito, eu também agora vou compartilhar com outra pessoa que vai precisar. Então, assim, gera em você, de repente, um sentimento de que você não tinha, mas surge em você de ver bondosamente uma pessoa fazendo. Aí você, por que eu vou ter ciúme dessas coisas se um dia alguém fez por mim, né? É muito legal. A gente tem mais uma história aí, produção? Há alguns meses eu estava indo para o trabalho, cidade nova, tudo novo, e aí eu olhei para trás e vi o ônibus mais perto do que eu imaginava e o ponto ainda muito longe. Falei, não é possível, eu não posso perder esse ônibus, o próximo é só daqui a 35 minutos. E comecei a correr. Mas por coisa de 3 minutos perdi o meu ônibus.
O motorista do ônibus de trás, vendo toda a situação, começou a buzinar, me chamar, falou, entra aí, falei, eu te agradeço, mas só o 19 que para na frente do meu trabalho. Aí ele falou assim, não, eu vou te ajudar a alcançar o seu ônibus. Eu fiquei muito, muito surpresa, muito feliz e entrei. Ele fez a rota dele, que era um pouco diferente, mas também deu aquela acelerada para me ajudar. No ponto em comum entre os dois ônibus, ele ultrapassou o 19, me deixou na frente, não cobrou passagem. E foi assim, uma luz no meu dia, aquele motorista me deu uma carona no ônibus dele, que realmente transformou o meu dia. Quero, inclusive, ver que ônibus é o 19, hein? Quero conhecer o 19, por que não parou? Mas, gente, sair da sua rota não te incomoda? Sair da tua rota, às vezes? Por quê? Ainda mais pessoas que têm rotina. Gente, eu tenho que ir para o trabalho. Vou ajudar ele a trocar o pneu, vou ter que sujar a mão, eu tenho que trabalhar. Gente, eu estou num ônibus, eu não posso ajudar aquela outra pessoa porque ela perdeu o ônibus porque quis. Sabe que você vai colocando motivos para não ajudar, né? Motorista que já está acostumado com esse estresse de pessoas perdendo, isso que eu achei interessante, porque acho que de tanto eles verem, tipo assim, não já comove pode... mais. Não comove. Eu fico pensando, como motorista, eu penso, a menina está vindo correndo, não custava nada eu esperar um pouquinho ou andar um pouquinho, parar ali na frente para ela, que você vê que ela está correndo, porque tem aquele que vai indo devagar, mas você vê que ela está atrasada, está correndo, espera um pouquinho, deixa ela chegar para ela subir. E o outro foi super legal, ele falou, não, daqui que eu te dou uma carona. Nossa, essa história da Sara é muito legal. Foi até legal a sua reação, Cris, vocês não viram de casa, mas a hora que ele viu o vídeo, ele... Não, achei legal. Nossa, que é isso, né? Que história surpreendente Parar é a sua rotina, porque isso que você falou, ele está acostumado a ver pessoas perderem o ônibus. Muitas vezes as pessoas não são educadas com os cobradores, com os motoristas de ônibus. As pessoas não têm respeito, né? Acham que eles não têm problema, estão no trânsito com um elefante dirigindo com várias pessoas e ele, apesar de lidar com pessoas, ele viu a menina e teve o quê? Empatia. Empatia. Até falando sobre empatia, uma vez um caso, um amigo me contando, dele dirigindo, estacionou, o filho dele atrás tocando ele, pai, olha aqui, ele não olhava. E quando a gente para de enxergar as pessoas, que é um problema, o filho dele vendo um outro menino pelo vidro e ele não enxergou. Você está acostumado a ver algumas pessoas pedir, você ignora e tal. O filho não. Ele teve, porque viu um menino da mesma idade pedindo, pai, olha ali. Então, o ser humano está perdendo a capacidade de olhar as pessoas, de enxergar uma pessoa, de olhar nos olhos da pessoa. Isso que você falou. Então, quando você tem isso, não importa quanto você tem. Não. Você vai entregar alguma coisa. Que sensibilidade. O coração fica quentinho. Eu também gravei aqui um vídeo para contar para vocês algo que aconteceu comigo. Foi muito legal. Roda aí o VT. Uma vez aconteceu uma coisa bem interessante comigo. Era noite, eu tinha saído da TV Novo Tempo, né? Fui embora. E aí eu recebo uma ligação de uma conhecida de uma universidade onde eu estudei e trabalhei. E ela me falou assim, Suzaine, você perdeu sua carteira? Porque tem um homem ligando aqui, dizendo que encontrou sua carteira na pista. Os créditos dele acabaram, então ele usou os últimos créditos para ligar aqui para mim. Ele tá num lugar assim, assado, esperando por você para te devolver essa carteira. E eu fiquei assustada, porque eu pensei, nossa, como que eu perdi minha carteira, né? E procurei a carteira nas minhas coisas, não encontrei de jeito nenhum. Então, me veio a cabeça, nossa, na hora que eu tava arrumando minhas coisas, provavelmente eu coloquei em cima do carro, distraída, esqueci. E aí eu fiquei com medo daquela situação, chamei um amigo para ir comigo. E a gente se deslocou até o lugar e lá estava o homem com a minha carteira, com todos os meus documentos lá dentro. Todos, absolutamente todos mesmo. Eu sou daquelas pessoas, na verdade eu era, que carrega todos os documentos. Não tinha dinheiro, ele trabalha na rodovia, então ele encontrou essa carteira e ele prontamente parou o trabalho dele, procurou dentro da carteira algum contato, só que ele não encontrou, não tinha nenhum contato meu, mas ele achou um cartãozinho dessa universidade, ligou lá na universidade para saber se alguém me conhecia e assim, por um milagre de Deus, a mulher que atendeu me conhecia, porque já tinham se passado alguns anos, né, que eu não trabalhava lá mais. E por sorte, por Deus, essa pessoa me conhecia e quando eu cheguei ele estava lá para poder devolver a minha carteira. Eu fiquei muito emocionada na hora de ver a disponibilidade, a bondade dele em devolver apenas uma carteira. Então sempre que eu lembro dessa história eu lembro com muito carinho de ver como as pessoas elas são solidárias e bondosas. Ai, gente, vai ser até redundante eu falar, mas uma coisa que eu gostaria de destacar é isso. Quando a pessoa ela quer muito fazer o bem, ela se esforça nesse sentido. Ele poderia, tipo,
Ah, não tem nenhum contato dessa menina. Eu tinha um cartãozinho de visita da universidade. Eu tentei, mas não consegui. Não, ele de fato tentou, usou os últimos créditos que tinha, ligou lá para a secretaria, que ligou para lá, para cá, ficou me esperando aparecer, nem sabia se eu ia ou não aparecer. E eu, do outro lado, temendo, A minha questão era, por que esse homem tanto quer me devolver essa carteira? Olha só que absurdo. E a gente se sente culpada por ter ficado com medo da pessoa, né? Nossa, eu fiquei tão mal, Adriana. Nossa, foi horrível. Zaiane, foi bom, foi horrível. Eu trabalhei, isso é muito legal, porque eu trabalhei numa rede que tinha a rádio AM, FM e um jornal. E antigamente, cidades interiorinas, você levava os documentos em uma rádio. Porque eles falavam, né? Tinha o momento da nota de falecimento, que você sabia sempre quem falecia, né? Nota de falecimento, né? Funerária tal, avisa, e depois tinha a parte dos documentos. Então, o pessoal, tinha também a alta hospitalar, quem deu alta do hospital e tal. Nossa. Interior tem essas coisas. Se você já trabalhou no interior, eu trabalhava numa rede e nessa rádio AM tinha. Dava notícia mesmo, até aí, achamos a carteira de tal pessoa. E o perfil, sempre eram pessoas mais velhas. Eu acredito que com o tempo, você vai tendo um olhar, dependendo da construção que você tem, mais empático, né? Agora, vamos fazer o seguinte, com o tempo, Cris, você prometeu que a minha história estaria aí no Entre Família. E eu mandei, você mandou. Então, conta pra gente alguma coisa especial que aconteceu com você, que você ajudou, que foi ajudado. O telefone é o 12983150249, o WhatsApp aqui, não esqueça de mandar o nome, tá? E não perca esse número. Estou sempre aqui na solidariedade repetindo para você. Um breve intervalo, a gente volta já já nesse programa que tá uma delícia. Não saia daí. Entre Família está de volta. Hoje estamos aqui falando sobre fazer o bem. E é o seguinte, se tem um bem que Deus fez por nós, foi ter criado o sábado. E eu estou aqui com uma revista nas minhas mãos, que a gente preparou com muito carinho para você aí de casa, para você realmente entender um pouquinho melhor sobre esse dia que eu estou falando. Ah, mas por que o bem, o sábado, né? Se ele é cheio de regras, não pode isso, não pode aquilo. Por que você está me falando que o sábado é uma coisa boa, Suzane? Eu estou te falando porque a gente tem mania de olhar para as coisas negativas, é o que a gente está falando no programa, né? Na maldade das pessoas e tal, e a gente deveria olhar mais para o bem. Com o sábado é mais ou menos essa situação. Às vezes a gente olha para a lista do não pode isso, não pode aquilo, e a gente esquece da lista que é bem maior de várias coisas super legais que a gente pode fazer no sábado. E é para essa lista que a gente tem que olhar, né? Ele teve um propósito, né? Deus teve um propósito ao criar o sábado. Inclusive, por exemplo, é sobre fazer o bem, né? O sábado é um dia especial, separado, em que você deve, inclusive, fazer o bem. Quando você separa esse dia na sua semana, olha quanta coisa legal você pode fazer. Você pode visitar um asilo, você pode visitar até mesmo a sua vizinha, que não deu tempo de você ver ela durante a semana e ela estava doente. Você pode fazer uma ação social para as pessoas necessitadas, nas ruas, enfim, milhões de coisas, né, voltado para esse tema de solidariedade, você pode fazer no sábado. De repente você fala assim, eu não tenho tempo, e realmente a gente não tem tempo, a vida é corrida, a gente sai cedo, chega de noite, chega em casa, é janta, é criança, um monte de coisa. E o sábado é aquele dia separadinho ali na semana, para esse momento especial, para você levar junto a sua família, seu filho, sua filha, para estar junto com você nessas ações. Isso é só um exemplo que eu citei, tá, gente? Quer saber todo o resto? Tá aqui. Quer? É toda sua. E olha só, não vou fazer aquela brincadeira, quer vir buscar? Não. Quer? A gente vai levar para você, entendeu? Você entra em contato aqui agora, tá passando os nossos contatos e a nossa equipe vai disponibilizar para você essa revista, vai chegar na sua casa. Eles vão pegar os seus dados, o seu endereço e vai chegar gratuitamente. Não custa nada, absolutamente nada. A nossa alegria é em saber que você vai saber mais sobre esse sábado especial, tá bom? Vou falar aqui o telefone de repente para você que está em casa, não está vendo no visor, tá? Tá com algum problema aí no óculos, alguma coisa assim, enfim, vou falar aqui para você anotar, tá bom? Posso falar? Vai anotar? Beleza. O DDD é 12, tá? O telefone fixo para você ligar é o 21 27 31 21. 21 27 31 21. E agora eu vou falar o número do WhatsApp, tá? Só mandar uma mensaginha. Oi, quero receber a revista sobre o sábado. E aí a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá? O telefone é o 98244-4449. Lembrando que o DDD é o mesmo, o 12. Então, o telefone é 98244-4449. E essa revista vai chegar aí para você conhecer tudinho sobre o sábado, tá bom?
Maravilha, hein? Que presentão! Esse programa está maravilhoso. E agora, enquanto você pede a sua revista gratuitamente, tem a sua participação. Vamos lá, então? Na tela, você contando um pouquinho da sua história, aproveitando também a nossa especialista. Ô, Suane, que legal! A Suane é nossa colega aqui, né? Parceira também. Ela falou o seguinte: eu quero registrar minha alegria e gratidão a Deus por ir na missão Salva Vidas da Amazônia, levar o amor de Deus aos ribeirinhos do Amazonas. Foi lindo e transformador. Voltarei milhares de vezes mais, né? Deu para ver até o sorriso genuíno, né, da Suane abraçando. Tem um projeto muito lindo, especial, feito no Amazonas, algumas missões especiais que alguns jovens participam. E ela falando, quero voltar. É uma coisa que a pessoa quer reviver esses momentos, né? Esse lance de missão é contagiante. Todo mundo que eu vejo indo, volta com esse brilho e com essa coisa de que quer voltar e quer fazer outras e mais outras e mais outras. Essa é uma parte que eu confesso que ainda não despertei para essa ação, porque tem que ir durante as férias, né? Então, tem que ter um planejamento financeiro, porque a gente doa não só o tempo, mas doa também a questão dos recursos financeiros, de passagem, etc., mas é realmente um trabalho incrível. Eu só queria até aproveitar para contar a historinha que eu falei para o pessoal de casa, que eu estava desacreditada de que ia render uma boa ação e rendeu. Eu, meu esposo, meu filho, a gente foi almoçar num restaurante que fica na beira do rio. Eu acho que talvez até você conhece aqui numa região perto. E do nada veio um pé d'água, como a gente diz lá em Goiás, muita chuva e muito vento. O vento era mais do que a chuva, inclusive. E tinham duas feirantes, né? Elas tinham 2 barracas de artesanato, assim, bem próxima do rio, inclusive. Tinha o restaurante mais em cima e elas estavam com essas 2 barracas. Esse vento saiu levando tudo quanto é coisa, inclusive o toldo do restaurante e, obviamente, as barracas delas estavam indo embora e as coisas, os artesanatos, tudo exposto na chuva, né? E aí os homens começaram a correr. E meu marido, ele é muito assim, sabe? Ele vê, ele já vai logo. E ele olhou pra mim e eu falei, vai. Porque, tipo assim, ele ia voltar todo encharcado, né? O nosso passeio já ia dar um problema ali. Eu falei, claro, vai com certeza. E o nosso filho ficou olhando, papai tá indo pra onde? Eu, filho, ele vai lá ajudar e tal. E fiz toda aquela explicação, o olhinho dele ficou assim, sabe? Todo empolgado. Enfim, meu esposo ajudou, só que elas perderam a barraca e boa parte do artesanato delas, né? E aí meu marido ficou muito envolvido, né? Porque ele esteve lá, elas choraram, ele vivenciou tudo ali com elas. Eu fiquei só de longe, olhando. Fiquei com o Otto também lá, não sabia se acudia ele ou o todo que caía em cima da nossa cabeça. E ele falou assim, vou fazer uma vaquinha, eu quero ajudar essas mulheres, quero ajudar. E eu falei, mas será que você vai conseguir? 2 barracas daquelas, elas são caras, né? E fora as peças que elas tinham perdido. E ele começou a compartilhar. Gente, eu fiquei surpreendida. Eles conseguiram muito mais acima do valor. E assim, só em grupo do WhatsApp, grupo do Pedal, grupo dos amigos de trabalho aqui na Novo Tempo, uma galera da Novo Tempo ajudou. E em pouco tempo, eu acho que em 2 dias, ele conseguiu o valor das 2 barracas, a questão das mercadorias que elas tinham perdido e mais ainda, para dar para elas comprarem mais material. Eu realmente fiquei surpreendida de ver como, assim, eu julguei mal e as pessoas, aquilo que você falou, né, Adriana? Elas querem ajudar. Elas querem, elas estão dispostas, elas só têm dúvida, às vezes, de que aquilo é sério ou não. Então, depende da credibilidade de quem está pedindo. Então, assim, como conhece seu marido, conhece o que você faz, o trabalho, então, assim, elas não têm medo de ajudar, porque, às vezes, a credibilidade de quem está pedindo não é muito boa. Então, eu tenho medo de ajudar e não ser por aquela causa mesmo que a pessoa está fazendo, está falando, eu vou mundo ficar de malandragem, né? Tem muito disso, né? Aí agora você pega alguém sério, que está fazendo uma causa, que tem ali, né, um vetor real, exatamente, a foto de quem está ali e tal. Então, muitas vezes você que tem credibilidade, às vezes não tem financeiro, você pode ser um agente para conduzir e fazer um trabalho sério. Está aí, né? Já, inclusive, te vou dar um toque da ADRA, né? Quero mandar um abraço para a Ação Solidária Adventista, que faz um trabalho muito especial. Às vezes eu estou ali no noticiário, né, no Rio, quando vejo a questão da carreta da ADRA, Porto Alegre, que bom que nós temos pessoas que abraçam, né? Se quer conhecer um pouquinho mais, é adra.org.br. Mais uma participação na tela. Suzane, vamos ver quem está vindo aí, trazendo informações. É o Paulinho. Boa tarde, Paulinho. Ele diz assim, amamos assistir a Novo Tempo. Ah, que bom. Há 12 anos ajudamos famílias em vulnerabilidade social aqui em Joinville, em Santa Catarina, linkado com a evangelização. Na foto, eu e minha esposa, Sara Fernandes, abração Novo Tempo. Abração para vocês também, Paulinho, Sara.
Que incrível, olha, 12 anos, né, carro cheio de coisas, e eles lá ajudando outras pessoas que estão precisando. Que bonito isso. É um legado da família, né, Cris? 12 anos, aí você vê que é um legado, passa aí. E quem guarda essa fotinha é porque gosta de fazer isso, porque ganhou paixão, né? 12 anos, é um legado. Imagina o que o Paulinho vai ter que explicar sobre solidariedade para os filhos. Eles estão enxergando ali, né? Estão na cara do gol, envolvidos nesse sentido. Quantas vezes você teve um filho que queria fazer uma profissão e foi lá o professor cheio de amor e ele trocou até um pouquinho a ideia da faculdade por esse amor. O que está nos faltando é exemplos, né? Ter essa questão toda de colocar a mão na massa para que mais pessoas possam fazer a diferença. Vamos ver se dá um tempinho de mais uma história, Suzane. Tem mais? Vou colocar mais na tela aqui, já a gente vai conversar um pouquinho mais com a Adriana. A Lazinha. E aí, Lazinha? Quando eu e minha família estávamos viajando, o carro simplesmente quebrou no meio de um trânsito gigantesco de São Paulo. Eita, Lazinha! E é gigantesco mesmo. Todos os carros atrás buzinando, né? Eu sei como é que é. Um tremendo caos. E eu comecei a clamar a Deus. A porta do carro estava aberta e um homem estava passando, ainda bateu nela. Mas o abençoado começou a ajudar e ainda nos ajudou a ir para um lugar seguro. No fim, o mecânico que consertou o carro ainda nem cobrou, né? Então tá certo aí, né? Deu uma batidinha na porta, mas foi só para ele dar uma acordadinha e enxergar que ele tem que... Foi a resposta da oração. E eu queria até fazer uma analogia simples. Adriana, muitas vezes a gente precisa de um programa como esse para bater na nossa porta, para dar uma sacudida de, ei, tem muita maldade, tem guerra, o povo se odiando, mas existem pessoas do bem. Seja você um vetor. A gente precisa de uma sacudida às vezes, né? Precisa, porque às vezes eu acho que com a Covid, no começo todo mundo se juntou para ir se unindo e fazer o bem, não sei o quê. Aí precisou ficar muito fechado dentro de casa e a gente parou de olhar do lado. Então, tem gente que, assim, começou a ficar naquele quadradinho que é a sua casa, os seus vizinhos, aquela comunidade que você anda, e parou de olhar o que tem um pouquinho mais longe. E está deixando de ver que tem gente passando fome, gente precisando, passando necessidade mesmo, e ver o que pode fazer. Foi o que eu falei, às vezes só ser ouvido. Então, liga, conversa com as pessoas, vê o que você pode fazer. Não espera ter uma ação grande. Então, às vezes eu quero me sentir menos culpada, então eu falo, o governo deveria fazer isso. Deveria. Tem um monte de coisa que deveria fazer. Quem tem mais dinheiro poderia ajudar mais? Poderia. Mas enquanto a gente fica aí esperando as outras pessoas, tem gente que está passando fome, tem gente que está passando necessidade. Então, vamos olhar e falar, o que eu posso fazer? Então, enquanto as outras pessoas não fazem, eu faço. Se todo mundo pensar assim, já vai ajudando. Cada um vai fazendo um pouquinho mais e vai caminhando. Então, não começa a esperar o outro fazer para eu fazer. Então, começa você. Eu vou fazendo, de repente eu começo a servir de exemplo. Então, eu olho e falo, nossa, olha, aquela pessoa, uma criança está fazendo. E eu sou adulta, eu podia tanto estar fazendo. Olha, tem um menininho fazendo um monte de coisa legal. Nossa, eu sou uma pessoa adulta, podia fazer muito mais do que o menino. Então, eu começo a ficar com vergonha e começo a fazer. E vou andando, daí eu começo a servir de exemplo para outras pessoas. Foi aquilo que falou da Corrente do Bem, aquele filme. Foi um menininho que começou toda a história e virou um negócio gigante. Eu acho que assim, o meu sonho era ter uma Corrente do Bem assim, que você vê alguém e passa para frente. O que eu peço em troca? Que você também faça o bem quando surge a necessidade. E vai um passando para o outro. E as coisas vão... Essa é uma engrenagem que ela vai movimentando todo mundo. E sabendo que você se sente muito bem, não é uma coisa assim, tão só altruísta, porque você também recebe coisas boas. É muito bom. Porque você fica endorfinado também, você se sente bem sabendo que, nossa, tinha uma pessoa que não estava legal e ela sai com um sorriso super bom por alguma coisa que às vezes parecia tão pequenininha que você fez, igual a menina do ônibus. Aquele motorista não custou nada. Ele corre atrás do outro ônibus, corre atrás no sentido bom, ir lá e ajudar ela a chegar no horário, no trabalho. E assim, ele com certeza melhorou o dia dele, ele ficou muito mais feliz porque ele ajudou alguém. E você, assim, pode ir vendo, toda vez que você ajuda alguém, e que você coloca um sorriso no rosto de uma outra pessoa, às vezes com carinho, contando alguma coisa engraçada, ou dando comida, ou pegando na mão, se a pessoa caiu, ajudar ela a levantar, você fica feliz. Então, não é uma coisa só altruísta, porque você também recebe. Nossa, é demais, é surreal esse sentimento, é verdadeiro e enche os nossos corações. Acho que o Cris também, né, sempre que a gente tem oportunidade de participar dessas atitudes solidárias, é sempre bom. E às vezes essas coisas simples, como você comentou, viu, Adriana? Coisa ali junto de pessoas do nosso dia a dia. Então, é super
Super recompensador. É bom demais. É. Agora é o seguinte, falando em perder o ônibus, talvez você tenha perdido um ônibus, hein? Tá, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar você, não é o 19, tá? Mas é o ônibus da promoção especial da gravadora, que está na cara do gol. Último dia, tá? Que? Embarca aí, embarca que vamos pegar esse ônibus, vem comigo, bora lá. Gente, vamos lá, vamos embarcar. Cris, que você tá doida? O que você está falando, menino, de ônibus? Não, você não acompanhou o mês inteiro da gravadora Novo Tempo com 25% de desconto. Ah, você estava esperando aqui? Não, rapaz, é o mês mais pequenininho. É o mês de fevereiro, 28 dias. E não é ano bissexto, tá? Inclusive, quero mandar um abração para a Eliane aqui. A Eliane da Novo Tempo, aqui da gravadora, que trabalha na gravadora. Ela faz aniversário em ano bissexto, por isso que ela é novinha. Tá? A chance de fazer no ano bissexto é muito rara. Agora, vou contar uma coisa para vocês. O irmão dela nasceu também em ano bissexto. Essa família, vou te dizer. Um abraço, Eliane, parabéns para você. Os dois nasceram em ano bissexto. Mas, Cris, vamos lá. Quem ganha o presente aqui não é a Eliana, é você mesmo. Cris, 25% de desconto, eu aproveito quando? Hoje, agora. São vários produtos. Anota aí, tá? Adoradores Gosta, tem 1, 2, 3 e 4. Várias canções especiais, adoro com a Novo Tempo. Tem também Minha Vida é uma Viagem, criançada gosta por demais, tem os DVDs, tem os livrinhos para pintar, tem as duas bolsas, as mochilas rosa e azul, tem aquela caneca, tem o squeeze da Novo Tempo. Você gosta do Vida e Saúde? Olha aqui, colocar aquele uniforme especial, que coisa, vai até cozinhar melhor. Tem também a agenda de oração do Lugar de Paz. Cris, eu posso dar uma olhadinha nesses produtos? Aonde? No site novotempo.com/loja. novotempo.com/loja. Ou, se você preferir, tem uma turma para te atender aqui. Dá os parabéns lá para a Eliane. Ela disse para ela que está de aniversário, o ano bissexto dela. Não foi agora, mas ela faz dia 28. É preço de ligação local. 0300 789 1111. 0300 789 1111. Ou, se você preferir, você pode fazer o quê? Mandar um WhatsApp que a gravadora liga para você. Tá de brincadeira? Cris, não tô não, essa gravadora liga para você. Manda Me Liga para o 12 98 100 4302. Coloca Me Liga no 12 98 100 4302. E mais, hein? Aqui, ó. Se você falar que você ouviu essa promoção aqui no Entre Família, você vai ganhar um brinde a mais, um presente a mais. Fala assim, eu vi o Cris falando dessa promoção, eu estava quase perdendo o ônibus, ele me deu uma carona, me largou no ponto, eu estou ligando para você, agora quero meu brinde. Pronto, aproveita, hein? Aproveita. Pegar esse ônibus da promoção, 25% de desconto. Vou te dar um tempo para tomar uma água, falar com as meninas aqui no atendimento, ganhar 25% de desconto e ganhar um presente. Gravadora Novo Tempo, músicas que tocam o seu coração. Um breve intervalo e a gente volta já já. Entre Família está de volta nessa tarde gostosa dessa segunda-feira, feriado para muita gente, né? É o seguinte, o Lucas foi conhecer uma história, a gente está falando sobre fazer o bem, e ele foi conhecer uma família. E lá nessa família, essa coisa de fazer o bem é realmente importante, quase que passado ali no sangue de um para o outro. Eu tô doida para conhecer a história e convido você a assistir junto comigo. Pode rodar o VT. O que leva uma pessoa a fazer o bem para alguém sem ao menos querer algo em troca? Fazer por fazer no tempo em que vivemos é preciso ver para crer, tocar, sentir na pele esse gesto e assim acreditar que ainda existem bons exemplos que nos fazem sonhar com um mundo melhor. Tem que ter paixão por isso. E eu encontrei a Geni, um exemplo de quem viu na prática essa tal paixão. Quantas vezes eu não chorei aqui? Porque o que eu ganhava não dava para sustentar a casa e coisar aqui o telhado. Aí eu chorava, mas chorava. E chovia assim no colchão, sabe? Aí dormia eu e as meninas nesse colchão aí na cama. Aí a goteira era tão forte que molhava o colchão. Aí a vez que a luz chegou aqui, aí eu tava com o colchão ali, para secar, né? Aí depois passou uns dias e eu tive uma surpresa. Aí quando eu pensei que não, chamou eu aqui. Quando eu penso que não, a Lu, ela trouxe um colchão para mim, novo. Isso foi lá em 2016 e, pelo visto, essa paixão marcou tanto a Geni que não mudou só a estrutura e a decoração da casa, mudou o jeito dela enxergar o mundo. A gente ficou ali um bom tempo conversando sobre como a vida dela está hoje. E dá para perceber que é outra Geni, graças a uma boa ação realizada.
Mas hoje eu não vim bem compartilhar a história da Geni. É claro que foi muito legal conhecê-la, saber que muita coisa aconteceu mesmo depois da ação e que até hoje ela continua grata e muito feliz. Mas eu decidi mostrar um outro lado dessa história. Eu decidi seguir numa outra direção e mostrar não apenas quem é beneficiado, como no caso da Geni, mas também quem beneficia. Saber se nessa ponte de solidariedade, o outro lado também tem algum efeito, aquele que sempre se preocupa. Por isso eu vim pra cá, para conhecer a história da Lu, que tem paixão até no sobrenome. A Lu tem aquele sorriso fácil e contagiante, não dá pra ficar triste perto dela. E como foi uma história que me chamou muito a atenção, eu já logo quis saber de onde vem essa tal paixão em ajudar o próximo e que pelo visto já tem um tempo. E eu via muito isso, a minha família fazendo, os meus pais fazendo, os meus pais incentivando isso, né? Então, isso que eu falo é uma coisa assim que já é nossa, já do nosso, sabe, do nosso ambiente. Ambiente esse de família grande, viu? São 13 irmãos. E se desde pequena ela cresceu vendo e ouvindo sobre isso, é claro que qualquer ação que ela for participar, ela vai dar o melhor. Planejar para que tudo saia bem. Ou seja, dá trabalho. Só que mesmo assim, ela sai de um projeto e já entra em outro. E sim, pessoas já recusaram a ajuda. Mas ela aprendeu a como demonstrar que esse é um ato de paixão sem nenhum interesse. E às vezes as pessoas falam, é crente, é de igreja, e as pessoas não recebem. Aí quando você começa a conversar, ouvir as pessoas, ouvir como elas vivem, o que elas pensam, né? Aí primeiro você cria assim uma amizade, uma empatia pelas pessoas, para a pessoa poder dar a abertura para você, entendeu? Aí nessa conversa eu contei que conhecia a Geni, que você também conheceu lá no começo da reportagem. Falei que foi lá na casa dela e percebi como o bem que ela fez lá em 2016 com um grupo chamado Caleb dura até hoje. Então, eu me lembro muito bem desse dia, quando eu bati na casa da Geni e estava falando de Jesus. O Caleb estava fazendo a semana, o mês de férias no bairro da Geni. E eu estava dando estudo e estava uma chuva. Só que a gente não conseguia dar o estudo porque mais chovia na gente do que fora, né? E aí aquilo me incomodou. E aí eu olhei aquele quarto todo molhado, aquele colchão todo molhado, e ela ali sentadinha para me ouvir. Falei, peraí. Falei, sabe, vamos fazer alguma coisa. É uma história que meio que se repete. Um dia sua família foi muito ajudada e depois o pai ensinou os filhos a importância de fazer o bem para o próximo. E até hoje a família Paixão tem paixão em fazer o bem juntos. Eu não consigo ver uma ação minha, sem a minha família, porque faz parte já, sabe? Então mesmo quando a gente está fazendo a missão de férias, seja qualquer coisa que nós estejamos fazendo, eles têm que estar envolvidos, sabe? A gente se mobiliza, um vai de um lado, outro, sabe? Cada um vê aquilo que pode estar fazendo, está ajudando. Do jeito que o pai, o seu Paixão, ensinou para os filhos. Já perto dos seus 90 anos, ele sempre estava junto da Lu e de toda a família fazendo o que ele mais gostava, ajudando pelo simples prazer de ver alguém feliz. Ele certamente seria o meu convidado para essa reportagem. Só que recentemente o seu Paixão testou positivo para a Covid e descansou. Se bem que descansou, não é a melhor palavra para alguém que nunca demonstrava cansar do que fazia. Eu falo que paixão, eu falei, não era só de sobrenome, né? Eu falo que estava na veia dele. Ai, desculpa. Imagina, que isso. E aí eu lembro tudo com muita saudade, porque ele fazia tudo com muito amor. E ele conseguia transmitir, mostrar isso pra gente. E era isso que eu queria sentir. E esse legado a gente não pode deixar. A paixão parece ser contagiante para essa família que carrega esse sentimento até no nome. O pai sempre fez questão que essa história continuasse. Olha aí a Lu, um exemplo que, se depender dela, isso vai continuar. O bem será demonstrado em diversas maneiras, onde for necessário. E sim,
é um bem que volta para quem faz. Sabe como? É uma satisfação assim tão grande de saber que você pode aliviar, você pode deixar a vida das pessoas mais leve, sabe? Você pode, assim, além de deixar a vida mais leve, você pode indicar um caminho, você pode levar uma esperança, sabe? Você pode falar que está difícil, mas que você está junto, sabe? Que ela não está sozinha, sabe? Eu sei, e cada pessoa que vocês ajudaram também. O legado da família continua. E, pelo visto, é uma estrada que não se cansam de caminhar. Ô, Lucas, aí ele quebra a gente, que né, matéria Suzane? linda. O Lucas, ele tem dom para contar histórias, né? É um dom nato que ele tem. Eu gostei do que ela falou ali no final, Adriana, sobre deixar a vida do outro mais leve. Já é tudo tão carregado, né? A gente vive num mundo, assim, cheio de maldade, enfim, a gente já falou sobre isso. E deixar a vida do outro mais leve foi uma frase que eu gostei de ouvir nessa história. Você facilita a vida da outra pessoa, porque acho que a gente tem... às vezes você tem, igual aquela coisa do motorista do ônibus, você pode escolher facilitar ou dificultar. Às vezes aquele motorista da linha 19, se ele não tivesse feito nada, ele ia dificultar a vida da menina. Ele escolheu facilitar a vida dela. Então, assim, a gente pode facilitar a vida da outra pessoa, basta escolher. A gente estava vendo aquele rio ali, né? Escolha. Aquele rio tinha umas pedras, né? Então, muitas vezes você é pedra no caminho de alguém, podia facilitar, mas eu estou no caminho, eu estou cruzando, cada um tem o seu ritmo. Mas nessa jornada da vida, depois que você entende a finitude, né? Você vê que a gente tem uma missão aí para cumprir, e a gente falou dos filhos, né, Cris? Você viu ali Eita. como é, né? Foi tão forte, sentiu a responsabilidade? Sim. O pai deixou esse legado e ela vai seguir adiante, não por uma imposição, mas é porque aquilo é motivo de, sei lá, orgulho, né? Orgulho no sentido bom, né? Orgulho de ver o trabalho que o pai fez, como ela se sente bem, e ela vai passar isso para o filho, que vai passar para o outro. Então, ela escolheu aquela herança para ela continuar com aquilo. Porque ela admirava. Ela admirava. Ela escolheu Se os filhos colocar admiram, amor na família paixão. Se os filhos admiram, gente, eles vão fazer igual. É isso aí. Vamos ouvir a história que está chegando, o pessoal de casa. Olha só, eu vou dar uma levantada aqui, viu, gente? Não é nem porque eu tô ruim das vistas, não, é porque tá um pouco longe. Tá ficando, É a história da Roberta. Roberta, boa tarde. Ela diz: a caminho de um compromisso, em uma manhã bem ensolarada, o ônibus estragou em uma importante avenida. Todos tiveram que descer e, enquanto aguardávamos o outro ônibus, percebi que o motorista estava preocupado pelo fato do transporte estar atrapalhando o tráfego de outros veículos. Perguntei a ele quantas pessoas seriam necessárias para empurrar o ônibus. E ele disse que umas 5, 6. Falei então com algumas mulheres que aos poucos toparam ajudar a empurrar. Eu, o motorista e mais umas 4 mulheres empurramos então o ônibus e, enfim, desafogou o trânsito. Foi muito engraçado, porque algumas estavam de salto alto, mas estavam sensibilizadas com a situação. Gente do céu, mas eu admiro uma tal de uma mulherada que não é pouco não, viu? Mesmo no salto. Gostou dessa história? Não, eu achei o seguinte, gente, elas não perderam o estilo legal. na solidariedade. Mulher não perdeu o estilo. De salto empurrando um ônibus, não, e outra, é um ônibus, não é um carro, é um ônibus. E eu acho que serviu até para, se de repente for um pouquinho arenoso, para dar uma fixada no chão, para dar uma empurrada. Mas olha na só, classe, né? Parabéns a essa mulherada. Demais. E assim, no trânsito, que é comum, né, Adriana? Tipo, todo mundo que está no trânsito sabe que uma hora vai sofrer em relação ao tráfego, mas... E elas foram lá, ajudaram e não se preocuparam. Ah, não posso, vai ter problema, estou de salto. Não, vamos ajudar o motorista a tirar o ônibus. Porque a preocupação ali seria, que horas vai vir o próximo ônibus, vai demorar, eu estou atrasada. Não, foram se preocupar com o problema do motorista. Porque a partir do momento que quebrou o ônibus, o problema deixa de ser meu. O problema é do motorista, que ele está atrapalhando o tráfego ali, e o problema é dele, não é mais meu. Estou pagando, porque quebrou. Eu tô até com... E era para brigar com o coitado do motorista, como se a culpa fosse dele. Não, e ficaram preocupadas com ele e preocupadas também com o pessoal que estava ali no trânsito, todo mundo ali embolado. Mas as histórias não param, hein? As histórias não param. Essa tarde aqui, vou ter que fazer o volume 2 aqui, viu, Ana? Dá jeito de colocar mais uma história bonita pra gente aqui. Tô gostando. É a Rose Nascimento, de Campo Bom, Rio Grande do Sul. Um abraço, Rose. Lá da sua terra. A minha história é recente, agora está quentinha a história da Rose. Estou desempregada e com várias
sequelas pós-Covid. Eu precisava fazer uma cintilografia no miocárdio urgentemente, mas eu não tinha condições. Um casal adventista soube do meu caso e me doaram o valor necessário. R$ 1.500 para fazer o exame e mandaram passar a bênção para frente, conforme as minhas condições. Então, esse contrato passa para frente. E as pessoas passam mesmo. Passam para frente por quê? Porque é uma estaca no coração, abrindo ali na solidariedade, a gente vai fundo, né? E ela, um problema ali no miocárdio, ela falando, a questão financeira, sentindo essas questões pós-Covid, o cenário também econômico não é um dos melhores, né, Adriana? Não. E, na verdade, não tem a ver com a economia, né? A pessoa não economiza realmente esse olhar de empatia que a gente tem perdido com o tempo. E quando você fala do contrato, é realmente um contrato. Você recebe e você fica com aquilo, você não vê a hora de conseguir passar esse ato bom que você recebeu para uma outra pessoa. E quando você passa para mais um, você sente que você tem que passar para mais outros. E você não consegue parar, você vai passando para outro, para outro, para outro. Não é assim, eu recebi do Cris, eu passo para a Suziane e acabou. Minha missão está pronta. Não, eu vou querer, eu vejo mais uma outra pessoa precisando, também vou ajudar. É viciante, então, você é viciante, é um vício bom. É um vício bom. Extremamente positivo. Porque a hora que eu passo para você, eu me sinto tão feliz que eu quero passar isso para outras pessoas. Então, a hora que você me faz esse ato bom, eu vou conseguindo passar para várias e várias pessoas. Em contrapartida, você também está passando para outras pessoas. Então, é uma coisa que vai crescendo cada vez mais. Então, eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar morrer nunca. Então, você, por mais, às vezes, difícil que esteja a situação, foi o que eu falei, não pense em algo muito grandioso. Pode pensar em alguma coisa pequenininha. E vai começando. E assim, é começar. Eu acho que o mais difícil às vezes é começar, porque a gente sente vergonha, a gente tem medo, acha que vai parecer que, mas eu vou parecer superior ao Cris, porque eu vou perguntar às vezes se ele está precisando de ajuda. Às vezes, muitas pessoas, a grande maioria, não pede ajuda. Então, isso é uma outra coisa, você não ter vergonha de pedir ajuda. Então, você chegar lá e pedir ajuda. Então, uma coisa que eu sempre fazia, agora eu faço mais ainda, se eu vou sair e sobra uma comida, por mais que seja sobrou só o arroz ali, um pedacinho do bife que eu pedi. Putz, eu peço, olha, você pode embrulhar, mas às vezes, nossa, mas você vai embrulhar só o arroz? É só o arroz. Você pode embrulhar, por favor? Porque tem gente passando fome e aquele arroz que vai sobrar ali e o que o restaurante é obrigado a jogar fora, que sobra ali, você pode doar para uma outra pessoa que para ele vai fazer uma baita diferença. Então, você vai assim, e você dá, e a gente fica com vergonha, você vai dar para uma pessoa que não precisa, assim, já teve segurança que eu entrei numa loja para perguntar na farmácia. Eu falei, olha, será que o senhor pode dar, porque às vezes passa gente aqui precisando? Ele falou, nossa, eu não pude trazer minha marmita, será que eu posso ficar? Era alguém que está empregado, está trabalhando, e ele virou, porque a minha ideia foi, se ele desse, porque eu ia para lá, era pertinho da minha casa. Ele falou, posso ficar? Eu falei, não, claro que pode. Ele, eu não trouxe minha marmita. Eu falei, não, pode ficar com o senhor. Então, e a gente não sabe, a gente não ouve. A gente acha que é alguém que está empregado. Mas ele estava com fome aquele dia, ele ia passar fome à noite. Fome não, mas ele ia ficar sem jantar. Tudo bem. Eu já conheci pessoas que, inclusive, carregam dinheiro na carteira a mais para se... acontecer de deparar com uma pessoa que precisa já estar ali reservado. Porque na maioria das vezes a gente, na correria, a gente não tem, hoje em dia quase não carrega mais cédula, enfim. Tá aí um programa super legal e que foi muito bom ter a sua participação aqui com a gente, viu, Adriana? Obrigada mesmo. Para mim foi muito gostoso, acho que é um tema muito gostoso e para as pessoas começarem a ver que não precisa fazer nada grande. Acho que foi importante isso, acho que dá uma chacoalhadinha, como falou, para as pessoas saírem de dentro da caixinha que a gente entrou por causa da Covid e começarem a olhar para o lado e falar mais com as pessoas e perguntar quem precisa de ajuda. Sim. Coisa boa. Se você quiser entrar em contato com a Adriana, manda aqui, entra no direct, tá? E agora é o seguinte, hein, Suzane? Ô de casa, vizinha! A vizinha da solidariedade aqui, que bênção! Ela que sempre traz um programa especial na tarde, com receitas, enfim, é sempre um prazer divulgar esse programa maravilhoso. E aí, Teru, boa tarde. Boa tarde, prazer é meu estar aí com vocês. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as emoções relacionadas com o nosso trato digestivo. O que será que interfere quando a gente fica nervoso, quando a gente fica ansioso, irritado, no nosso intestino, no nosso estômago? Assunto super legal aqui hoje, gente. Além disso, tem o Dr. César no Claramente falando sobre a menopausa
e a receita é sobremesa. Tem mousse de manga por aqui com maracujá, para todo mundo ficar feliz nessa segundona, que tem cara de feriado para alguns, cara de trabalho para outros, deixar todo mundo feliz. E comida traz felicidade mesmo. Hashtag trabalho, viu, Teru? Hashtag trabalho. Tamo junto aqui, hein? Tamo junto. Ninguém larga a mão de ninguém, tá? Teru, beijo. Beijo, até já. Até já. Ah, que programa demais. Bom, pena né? que acabou. Vamos ter a parte 2, igual você falou? Vamos propor fazer isso? Vamos. Uma segunda missão? Muito Você gostoso. de casa? A gente já começou a semana assim, né? Com o coração quentinho, motivado. E amanhã é o seguinte, gente. Amanhã já é março. Meu Deus, passou rápido. Já? Março Amarelo, que trabalha sobre a conscientização sobre a endometriose. Nós vamos trazer esse assunto aqui no Entre Família, mostrar as estatísticas, falar sobre a questão da fertilidade e outros problemas mais. Então, vou convidar você para estar junto com a gente amanhã às 2h30 da tarde. É isso, Cris? Verdade, gente. É dia de consulta, tá? Ficha dourada. É o doutor que vai estar sentado aí, ó. Doutora Alessandra vai estar com a gente. Vai estar sentadinha no seu sofá para tirar todas as dúvidas. Não adianta, não adianta. Vai ter que encarar. Vamos fazer um check-up, mulher. Que isso? Tá pensando o quê? Valeu, Wilson. Tamo junto. Valeu. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.